Questão de número 16 do caderno azul, do 20º exame de ordem. Questão diz o seguinte: um senador da República apresentou projeto de lei visando determinar à União que sejam adotadas as providências necessárias para que toda a população brasileira seja vacinada transmitida por mosquito. O Senado Federal, no entanto, preocupado com o fato de que os servidores da saúde poderiam descumprir o que determinaria a futura lei, isso em razão de seus baixos salários, acabou por emendar o projeto de lei, determinando que igualmente a majoração da remuneração dos servidores públicos federais da área da saúde pública. Aprovado em ambas as casas do Congresso Nacional, o projeto foi encaminhado ao Presidente da República. Com base na hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta. Alternativa A. O Presidente da República não terá motivos para vetar o projeto de lei por vício de inconstitucionalidade formal, ainda que possa vetá-lo por entendê-lo contrário ao interesse público, devendo fazer isto no prazo de 15 dias úteis. Aqui eu acabei até esquecendo de mostrar para vocês aqui. A gente está aqui na questão de número 16. Vamos lá, questão de número 16, para que vocês possam acompanhar aqui. Então, nós estamos tratando dessa questão aqui. Então, vamos lá, voltar novamente aqui e ler o enunciado. Um senador da República apresentou projeto de lei visando determinar à União que sejam adotadas as providências necessárias para que toda a população brasileira seja vacinada contra determinada doença causada de pandemia transmitida por mosquito. O Senado Federal, no entanto, preocupado com o fato de que os servidores da saúde poderiam descumprir o que determinaria a futura lei, isso em razão de baixos salários, acabou por emendar o projeto de lei, determinando, igualmente, a majoração da remuneração dos servidores públicos federais da área da saúde pública. Aprovado em ambas as casas do Congresso Nacional, o projeto foi encaminhado ao Presidente da República. Com base na hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta. Sempre toco nessa tecla aqui, afirmativa correta. Até porque vai ter algumas questões que vai pedir a alternativa incorreta. Até aqui, se vocês observarem, faltou aqui um R aqui nessa palavrinha aqui correta, mas tudo bem. Alternativa A. O Presidente da República não terá motivos para vetar o projeto de lei por vício de inconstitucionalidade formal, ainda que possa vetá-lo por entendê-lo contrário ao interesse público, devendo fazer isso no prazo de 15 dias úteis. Alternativa B. O Presidente da República, ainda que tenha motivos para vetar o projeto de lei por vício de inconstitucionalidade formal, poderá, no curso do prazo para a sanção ou veto presidencial, editar medidas provisórias com igual conteúdo ao do projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional, tendo em vista que o princípio da separação dos poderes. Alternativa C. O Presidente da República poderá vetá-lo por motivo de inconstitucionalidade material e não por inconstitucionalidade formal, uma vez que os projetos de lei que acarretem despesas para o Poder Executivo são de iniciativa privativa do Presidente da República.
Letra D. O Presidente da República poderá vetá-lo por motivo de inconstitucionalidade formal na parte que majorou a remuneração dos servidores públicos, uma vez que a iniciativa legislativa nesta matéria é privativa do chefe do Poder Executivo, devendo o veto ser exercido no prazo de 15 dias úteis. A alternativa que foi dada como correta pela banca foi a de letra B. O Presidente da República poderá vetá-lo por motivo de inconstitucionalidade formal, na parte que majorou a remuneração dos servidores públicos, uma vez que a iniciativa legislativa nesta matéria é privativa do chefe do Poder Executivo, devendo o veto ser exercido no prazo de 15 dias. Aqui vocês estão vendo que trata-se de uma questão de direito constitucional, né? Que no caderno de questões ele não vai apontar se a questão, a qual matéria, a qual disciplina se refere àquela questão. Você tem que identificar. Aqui é muito fácil, está falando de constitucionalidade, então de cara você já vê que é uma questão que trata-se de direito constitucional. Vamos partir então para a 17ª questão, questão número 17, que está aqui. Questão de número 17. O deputado federal João da Silva, em seu primeiro mandato, propõe um projeto de lei sobre regulamentação de aplicativos de mensagem. As discussões em plenário se mostram acirradas, sendo o projeto de lei rejeitado, inconformado o deputado por entender que a rejeição do projeto se deveu a fatores circunstanciais e passageiros, quer voltar a tê-lo reavaliado ainda na mesma sessão legislativa. Em dúvida se poderia vir a fazê-lo, consulta sua assessoria que, em consonância com a Constituição Federal de 88, presta a seguinte informação. Alternativa A. A matéria constante do referido projeto de lei somente poderá constituir objeto de novo projeto na próxima sessão legislativa em deferência ao princípio da oportunidade. Alternativa B. A matéria objeto do projeto de lei rejeitado ainda poderá ser apreciada na mesma sessão legislativa, desde que proposta pela maioria absoluta dos membros de qualquer uma das casas do Congresso Nacional. Alternativa C. A matéria objeto do projeto de lei rejeitado somente poderá ser apreciada na mesma sessão legislativa se comprovadamente tratar de direito que aumente o grau de dignidade e proteção da pessoa humana. D. A matéria discutida em projeto de lei rejeitada pelo Congresso Nacional não pode ser apreciada na mesma sessão legislativa, exceto se o Presidente da República, alegando interesse nacional, assim o determinar. Alternativa B é a resposta correta. A matéria objeto do projeto de lei rejeitado ainda poderá ser apreciada na mesma sessão legislativa, desde que proposta pela maioria absoluta dos membros de qualquer uma das casas do Congresso Nacional. Essa foi a alternativa correta. Vamos lá para a questão de número 18.
Acompanhe comigo a leitura. O presidente da República, após manter áspera discussão com um de seus primos, que teve por motivação assuntos relacionados à herança familiar, efetua um disparo de arma de fogo e mata o referido parente. Abalado com o grave fato e preocupado com a repercussão política em razão de sua condição de presidente da República, consulta seu corpo jurídico, indagando quais as consequências do referido ato no exercício da presidência. Seus advogados corretamente respondem que a solução extraída do sistema jurídico constitucional brasileiro é a de que a letra A será imediatamente suspenso de suas funções pelo prazo de 180 dias, se recebida a denúncia pelo Supremo Tribunal Federal. Alternativa B, será imediatamente suspenso de suas funções pelo prazo de 180 dias, se recebida a denúncia pelo Senado Federal. Alternativa C, será imediatamente suspenso de suas funções se a acusação for autorizada por 2/3 da Câmara dos Deputados e a denúncia recebida pelo Supremo Tribunal Federal. A alternativa D, será criminalmente processado somente após o término do mandato, tendo imunidade temporária à persecução penal. Então, a alternativa correta é a letra D. Será criminalmente processado somente após o término do mandato, tendo imunidade temporária à persecução penal. Questão de número 19. É a próxima. Com determinado minério vem obtendo alto preço no mercado mundial devido às grandes quantidades compradas pela China. O Estado-membro Alfa recorre ao governo chinês para obter um empréstimo, com vista à construção da infraestrutura necessária à sua extração. Sabedor do fato, o prefeito do município Beta, onde se localiza o principal porto do estado Alfa, também solicita um empréstimo à China para viabilizar o melhor escoamento do minério. Concedidos os empréstimos, com a estrita observância da sistemática constitucional, e gastos os recursos, a crise no setor público acaba por viabilizar o pagamento da dívida contraída pelo ente federativo. Insatisfeita, a China ajuiza ação no Brasil contra o Estado Alfa e o município Beta. Assinale a afirmativa que indica a competência para processar e julgar as matérias. Alternativa A. Supremo Tribunal Federal nos dois processos, posto que a presença da China no polo ativo da relação processual obriga que a Corte Suprema seja responsável pela solução dos litígios. B. Supremo Tribunal Federal na relação jurídica entre a China e o Estado Alfa, e Superior Tribunal de Justiça na relação entre a China e o município Beta, por expressa determinação constitucional. Letra C. Supremo Tribunal Federal na relação jurídica entre a China e o Estado Alfa, e Juiz Federal na relação entre a China e o município Beta, por expressa determinação constitucional. Alternativa D. Tribunal de Justiça do Estado Alfa, posto que
Não havendo interesse da União nos negócios jurídicos firmados, os órgãos da Justiça Federal não podem solucionar as lides. Vamos lá, a alternativa que foi dada como correta para a questão de número 19 foi a letra C. Letra C. Supremo Tribunal Federal na relação jurídica entre a China e o Estado Alfa e o juiz federal na relação entre a China e o município Beta, por expressa determinação constitucional. Vou partir agora para a questão de número 20. Considere o seguinte caso. Em um estado do norte do Brasil, está havendo uma disputa que envolve a exploração de recursos naturais em terras indígenas. Esta disputa envolve diferentes comunidades indígenas e uma mineradora privada. Como advogado que atua na área dos direitos humanos, foi-lhe solicitado elaborar um parecer. Neste caso, é imprescindível se ter em conta a Convenção 169 da OIT, que foi ratificada pelo Brasil em 2002. De acordo com o artigo 2º desta Convenção, os governos deverão assumir a responsabilidade de desenvolver, com a participação dos povos interessados, uma ação coordenada e sistemática com vistas a proteger os direitos desses povos e a garantir o respeito pela sua integridade. Levando-se em consideração esta convenção e em relação ao que se refere os recursos naturais eventualmente existentes em terras indígenas, assinale a afirmativa correta. Alternativa A. Os povos indígenas que ocupam terras onde haja a exploração de suas riquezas minerais e do subsolo têm direitos ao recebimento de parte dos recursos auferidos, mas não possuem direitos a participar da utilização administrativa e conservação dos recursos mencionados. Alternativa B. Em caso de apropriedade dos minérios ou dos recursos do subsolo pertencer ao Estado, o governo deverá estabelecer ou manter consultas dos povos interessados, a fim de determinar se os interesses desses povos seriam prejudicados, antes de empreender ou autorizar qualquer programa de prospecção ou exploração dos recursos existentes. Alternativa C. A exploração de riquezas minerais e de subsolo em terras ocupadas por povos indígenas é aceitável e prescinde de consulta prévia desde que se cumpram os seguintes requisitos: preservação da identidade cultural dos povos ocupantes das terras, pagamento dos royalties em função dos transtornos causados e autorização por meio de decreto legislativo. Alternativa D. Em nenhuma das hipóteses pode haver a exploração de riquezas minerais e do subsolo em terras ocupadas por populações indígenas. Vamos lá, alternativa B é a nossa resposta. Em caso de propriedade dos minérios e dos recursos dos subsolos pertencentes ao Estado, o governo deverá estabelecer ou manter consulta dos povos interessados, a fim de determinar se os interesses desses povos seriam prejudicados, antes de empreender ou autorizar qualquer programa de prospecção ou exploração dos recursos existentes. Lá para a questão de número 21. Questão de número 21. Alguns jovens
relataram um caso em que um outro jovem de origem vietnamita foi preso sob a alegação de tráfico de drogas. O acusado não conhece ninguém no Brasil e o processo penal já se iniciou, mas ele não compreende o que se passa no processo por não saber o idioma e pela grande dificuldade de comunicação entre ele e seu defensor. A partir das hipóteses apresentadas, de acordo com o Pacto de São José da Costa Rica, ou São José da Costa Rica, assinale a afirmativa correta. Isso aqui nós estamos diante de uma questão de direito internacional. É bom que vocês procurem identificar a matéria a qual se refere a cada questão. Alternativa A. O acusado tem direito de ser assistido gratuitamente por tradutor ou intérprete, se não compreender ou não falar o idioma do juízo ou tribunal. Alternativa B. O acusado tem que garantir, por seus próprios meios, a assistência de tradutor ou intérprete, mas tem o direito de que os atos processuais sejam suspensos até que seja providenciado o intérprete. Alternativa C. A investigação e o processo penal somente poderão acontecer quando o acusado tiver assistência consular de seu país de origem. Assistência consular de seu país de origem. Letra D. O Pacto de São José da Costa Rica não dá ao acusado o direito de ser assistido por um intérprete providenciado pelo Estado signatário ou de ter algum rito especial no processo. A questão de número 21, a alternativa correta é a letra A. O acusado tem o direito de ser assistido gratuitamente por tradutor ou intérprete, se não compreender ou não falar o idioma do juízo ou tribunal. Questão de número 22. João e Maria são acusados e ambos são deficientes visuais. Enquanto João possui visão subnormal, incapacidade de enxergar com clareza suficiente para contar os dedos da mão a uma distância de 3 metros, Maria possui cegueira total. O casal tentou se habilitar ao processo de adoção de uma criança, mas foi informado no fórum local que não teria o perfil de pais adotantes, em função de deficiência visual, uma vez que isso seria um obstáculo para a criação de um futuro filho. Diante desse caso, assinale a opção que melhor define juridicamente a situação. Aqui estão aqui as questões nos enunciados grandes, as perguntas também não são tão pequenas. Às vezes até cansa na leitura. Vamos lá. Alternativa A. A informação obtida no fórum local está errada e o casal, a despeito da deficiência visual, pode exercer o direito à adoção em igualdade de oportunidade com as demais pessoas, conforme previsão expressa na legislação pátria. Alternativa B. A informação prestada no fórum está imprecisa, embora não haja previsão legal expressa que assegure o direito à adoção em igualdade de oportunidades pela pessoa com deficiência. É possível defender e postular tal direito com base nos princípios constitucionais. Alternativa C. Conforme previsto no artigo 149 do Estatuto da Criança e do Adolescente, entenda-se o ECA, cabe ao juiz disciplinar, por meio de portaria, os critérios de habilitação dos pretendentes à adoção. Assim, se no fórum foi dito que o casal não pode se habilitar em função da deficiência, é porque a portaria do juiz assim definiu, sendo esta
válida nos termos do artigo citado do ECA. Alternativa D. Como não há nenhuma previsão expressa na legislação sobre a adoção e igualdade de oportunidade por pessoas com deficiência e os princípios constitucionais não possuem densidade normativa para regulamentar tal caso, deve-se reconhecer a lacuna da lei e racionar com base em analogia, costumes e princípios gerais do direito, conforme determina o artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Então, para essa questão, a alternativa correta é a letra A. A informação obtida no fórum local está errada e o casal, a despeito da deficiência visual, pode exercer o direito à adoção em igualdade de oportunidade com as demais pessoas, conforme previsão expressa na legislação pátria. Portanto, eles vão conseguir, eles têm o direito, à adoção. Questão de número 23. Questão de número 23. Lúcia, brasileira, casou-se com Mauro, argentino, há 10 anos. Em elegante cerimônia realizada no Nordeste brasileiro, o casal vive atualmente em Buenos Aires com seus 3 filhos menores. Por diferenças inconciliáveis, Lúcia pretende se divorciar de Mauro, ajuizando, para tanto, a competente ação do divórcio, a fim de partilhar os bens do casal. Um apartamento em Buenos Aires, Argentina, e uma casa de praia em Trancoso, Bahia. Mauro não se opõe à ação. Com relação à ação de divórcio, assinale a afirmativa correta. Afirmativa correta. Alternativa A. A ação de divórcio só pode ser ajuizada no Brasil, eis que o casamento foi realizado em território brasileiro. Letra B. Caso Lúcia ingresse com a ação perante a Justiça Argentina, não poderá partilhar a casa de praia. Alternativa C. Eventual sentença argentina de divórcio, para produzir efeitos no Brasil, deverá ser primeiramente homologada pelo Superior Tribunal de Justiça. Alternativa D. A ação de divórcio, se consensual, poderá ser ajuizada tanto no Brasil quanto na Argentina, sendo ambos os países competentes para decidir acerca da guarda das crianças e da partilha dos bens. A alternativa correta é a letra B. Caso Lúcia ingresse com a ação perante a Justiça Argentina, não poderá partilhar a casa de praia. Questão de número 24. Pessoal, vocês, por favor, imprimam o caderninho de perguntas, o caderno de prova, e acompanhem a leitura. A questão número 24. Em 2013, uma empresa de consultoria brasileira assina, na cidade de Londres, Reino Unido, contrato de prestação de serviço com uma empresa local. As contratantes elegem o foro da comarca do Rio de Janeiro para dirimir eventuais dúvidas, com a exclusão de qualquer outro. 2 anos depois, as partes se desentendem quanto aos critérios técnicos previstos no contrato e não conseguem chegar a uma solução amigável. A empresa de consultoria brasileira decide, então,
ajuizar uma ação no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para rescindir o contrato. Com relação ao caso narrado, assinar a afirmativa correta. Sempre fiz o bem, é correta. Que vocês podem encontrar incorreta. Alternativa A. O juiz brasileiro poderá reconhecer e julgar a lide, mas deverá basear sua decisão na legislação brasileira, pois um juiz brasileiro não pode ser obrigado a aplicar leis estrangeiras. Alternativa B. O Poder Judiciário brasileiro não é competente para conhecer e julgar a lide, pois o foro para dirimir questões em matéria contratual é necessariamente o do local em que o contrato foi assinado. Alternativa C. O juiz brasileiro poderá reconhecer e julgar a lide, mas deverá basear sua decisão na legislação do Reino Unido, pois os contratos se regem pela lei do local de sua assinatura. Alternativa D. O juiz brasileiro poderá conhecer e julgar a lide, mas deverá se basear na legislação brasileira, pois a litígios envolvendo brasileiros e estrangeiros aplica-se a lex fori. Para essa questão, vou voltar nela aqui. É a letra B. Questão de número 24. Letra B. Vou botar aqui. Letra B, a questão de número 24. O Poder Judiciário brasileiro não é competente para conhecer e julgar a lide, pois o foro para dirimir questões em matéria contratual é necessariamente o do local em que o contrato foi assinado. Questão de número 25 é a próxima. Vamos lá. Fulano de tal prometeu adquirir de uma autarquia federal um imóvel residencial urbano. O sinal e parte substancial do preço, que coisinha chata, hein? Me faz até perder aqui. São pagos no momento da lavratura da escritura pública de promessa de compra e venda, que é prontamente registrada no Registro Geral de Imóveis, RGI, competente. O saldo do preço será pago em várias parcelas. Após o registro da promessa de compra e venda, A. Passa a incidir o IPTU a ser pago pela autarquia. Alternativa B. Continua a não incidir o IPTU por força da imunidade da autarquia, cujo nome continua vinculado ao imóvel no RGI, ainda que agora a autarquia figure como promitente vendedora. Alternativa C. Passa a incidir o IPTU a ser pago solidariamente pela autarquia e por fulano de tal. Alternativa D. Passa a incidir o IPTU a ser pago por fulano de tal, uma vez que registrada no RGI a promessa de compra e venda do imóvel. Vamos lá conferir aqui qual foi a alternativa dada como correta pela FGV. Foi a alternativa de letra D. Aqui, vamos lá, alternativa de letra D. Passa a incidir o IPTU a ser pago por fulano de tal, uma vez que registrada no RGI a promessa de compra e venda do imóvel. Questão de número 26.
O Estado alfa institui, por meio de lei complementar, uma taxa pela prestação de serviço público específico e divisível. Posteriormente, a alíquota e a base de cálculo da taxa vêm a ser modificada por meio de lei ordinária, que as mantém em patamares compatíveis com a natureza do tributo e do serviço público prestado. A lei ordinária em questão é: alternativa A, integralmente inválida, pois lei ordinária não pode alterar lei complementar. Alternativa B, parcialmente válida, apenas no que concerne à alteração da base de cálculo, pois a modificação da alíquota só seria possível por meio de lei complementar. Alternativa C, parcialmente válida, apenas no que concerne à alteração da alíquota, pois a modificação da base de cálculo só seria possível por meio de lei complementar. Alternativa D, integralmente válida, pois a matéria por ela disciplinada não é constitucionalmente reservada à lei complementar. A nossa resposta é a letra D. Integralmente válida, pois a matéria por ela disciplinada não é constitucionalmente reservada à lei complementar. Vou dar uma pequena pausa aqui que o meu notebook acho que está querendo aqui descarregar. E aí, pessoal, só um minutinho. Só conectar aqui. Vocês vão preparando aí que a gente vai para a questão de número 27. Essa coisa está meio complicada aqui. Acho que eu consegui aqui. Vamos lá. Desculpem. Tá, infelizmente eu não tenho uma aparelhagem ainda adequada para esses vídeos. Mas em breve, com certeza, a gente vai estar aí comprando uns equipamentos melhores. Vamos lá. A questão número 27. Após verificar que realizou o pagamento indevido do Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços, ICMS, determinado contribuinte requer administrativamente a restituição do valor recolhido. O órgão administrativo competente denega o pedido de restituição. Qual o prazo, bem como marco inicial, para o contribuinte ajuizar ação anulatória da decisão administrativa que denega a restituição? Está te fazendo uma pergunta. Alternativa A, 2 anos contados da notificação do contribuinte da decisão administrativa. Alternativa B, está me dizendo que é 5 anos contados da notificação do contribuinte da decisão administrativa. A letra C já diz que é 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte ao fato gerador. A alternativa D diz que é 1 ano contado da data do seguinte, é 1 ano contado da data do julgamento. Afinal, qual das alternativas é a correta? Alternativa A é a correta. 2 anos contados da notificação do contribuinte da decisão administrativa. Vamos para a questão de número 28. Ainda bem que está ficando aqui, os enunciados das questões estão ficando, melhorar as respostas, né?
enunciado das respostas, então fica muito pequeno, está dando um pouco mais de descanso. Tem umas questões que são enunciados enormes, as perguntas também são enormes, no final você acaba até se cansando. Lá é a questão número 28. Determinado ente da federação institui um tributo incidente sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pago ou creditado. Pessoal, estou lendo rápido aqui, mas na hora da prova você tem que ler com bastante calma para poder você conseguir entender o que você leu. Né? Porque ler muito rápido também, no final você terminar de ler o enunciado, você não lembra nem da primeira palavra que você leu lá no enunciado. Tem que voltar a ler tudo de novo. Tem que ler com bastante calma. É aqui porque a gente está conferindo aqui a resposta, na verdade. De certa forma, estudando e conferindo as respostas. Determinado ente da federação institui um tributo incidente sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pago ou creditado, a qualquer título, a pessoa física que preste serviço a empregado privado, ainda que sem vínculo empregatício, com o objetivo de financiar a Seguridade Social. Em sintonia com a Constituição Federal de 88, assinale a opção que indica o ente da federação competente para a instituição do tributo descrito e o nome do tributo em questão. Alternativa A, Estados-membros e o Distrito Federal, contribuição previdenciária. Alternativa B, União, contribuição social. Alternativa C, União, imposto sobre a renda. Alternativa D, todos os entes da federação, contribuições sociais. Aqui, para essa questão, a resposta que foi dada como correta foi a alternativa B, União, contribuição social. Tá, para a questão de número 29. Questão de número 29, eu peço desculpa a vocês aqui, além do som estar muito ruim, também estou com um problema terrível de rinite, o nariz está tapado aqui, estou falando praticamente saindo o som todo pelo nariz. Questão número 29. Paulo é servidor concursado da Câmara de Vereadores do município Beta há mais de 15 anos. Prestem atenção. Paulo é servidor concursado da Câmara de Vereadores do município Beta há mais de 15 anos. Durante esse tempo, Paulo concluiu cursos de aperfeiçoamento profissional. Graduou-se no curso de Economia, exerceu cargo em comissão e foi promovido por merecimento. Todos esses fatores contribuíram para majorar sua remuneração. Considerando a disciplina constitucional a respeito dos servidores públicos, assinale a afirmativa correta. Preste atenção sempre nisso, correta. Alternativa A. O teto remuneratório aplicável a Paulo, servidor público municipal, corresponde ao subsídio do prefeito do município Beta. Alternativa B vai nos dizer que o teto remuneratório aplicável a Paulo, servidor público municipal, corresponde ao subsídio pago aos vereadores de Beta. Alternativa C nos diz: os acréscimos de caráter remuneratório pago a Paulo, como a gratificação por tempo de serviço e a gratificação adicional de qualificação profissional, não se submetem ao teto remuneratório. Alternativa D, o teto remuneratório aplicável a Paulo não está sujeito a qualquer limitação, tendo em vista a necessidade de edição da lei complementar para a instituição do teto previsto na Constituição Federal de 88. Portanto, a alternativa correta é a letra A,
O teto remuneratório aplicado a Paulo, servidor público municipal, corresponde ao subsídio do prefeito do município Beta. Questão número 30. A questão do número 30. A 30 diz o seguinte: determinada empresa apresenta impugnação ao edital de concessão do serviço público metroviário em determinado estado, sob a alegação de que a estipulação do retorno ao poder concedente de todos os bens reversíveis já amortizados quando do advento do termo final do contrato ensejaria enriquecimento sem causa do Estado. Assinale a opção que indica o princípio que justifica tal previsão editalícia. A. Desconcentração. A letra B. Imperatividade. Alternativa C. Continuidade dos serviços públicos. E D. Subsidiariedade. Alternativa correta aqui, então, foi a letra C. Continuidade dos serviços públicos. Continuidade dos serviços públicos. Para a questão número 31. Isso aqui já tem um enunciado enorme. Muito cansativo. Se você perceber, deu uma folgazinha, né? Agora voltou novamente a ter aquelas questões de enunciados enormes e também as alternativas aqui com um pouco mais de texto maior. Carlos Mário, chefe do Departamento de Contrato de uma autarquia federal, descobre, por diversos relatos, que Geraldo, um dos servidores a ele subordinado, deixaria de comparecer a uma reunião para acompanhar a tarde de autógrafos de um famoso artista de televisão. Desculpem. Em outra ocasião, Geraldo já se ausentaria do serviço durante o expediente sem prévia autorização do seu chefe, razão pela qual lhe fora aplicada a advertência. Irritado, Carlos Mário determina a instauração de um processo administrativo disciplinar, aplicando a Geraldo a penalidade de suspensão por 15 dias, sem a sua oitiva, em atenção ao princípio da verdade sabida. Considerando o exposto, assinale a afirmativa correta. A penalidade aplicada é nula em razão de violação às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, razão pela qual o princípio da verdade sabida não guarda compatibilidade com a ordem constitucional vigente. Alternativa B. A penalidade aplicada é nula, pois a ausência do serviço sem autorização do chefe é hipótese de aplicação de penalidade de advertência e jamais poderia dar ensejo à aplicação da penalidade da suspensão. Alternativa C. A penalidade aplicada é correta, pois a ausência do servidor no horário de expediente é causa de aplicação da penalidade de suspensão, e o fato era de ciência de vários outros servidores. Alternativa C, D, melhor dizendo, a penalidade aplicada contém vício sanável, devendo ser ratificada pelo diretor-presidente da autarquia, autoridade competente para tanto. Estamos aqui na questão de número 31. Vou conferir aqui para vocês verem. Questão número 31. A alternativa correta é a letra A. A penalidade aplicada é nula
em razão de violação às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, razão pela qual o princípio da verdade sabida não guarda compatibilidade com a ordem constitucional vigente. Vamos lá para a questão número 32. O diretor-presidente de uma construtora foi procurado pelo gerente de licitações de uma empresa pública federal que propôs a contratação direta de sua empresa, com dispensa de licitação imediata, o pagamento de uma contribuição de 2% do valor do contrato a ser depositado em uma conta no exterior. Contudo, após consumado o acerto, foi ele descoberto e publicado em revista de grande circulação. A respeito do caso descrito, assinale a afirmativa correta. A. Somente o gerente de licitações da empresa pública, agente público, está sujeito a eventual ação de improbidade administrativa. Alternativa B. Nem o diretor-presidente da construtora e nem o gerente de licitações da empresa pública, que não são agentes públicos, estão sujeitos a eventual ação de improbidade administrativa. Alternativa C. O diretor-presidente da construtora, beneficiário do esquema, está sujeito a eventual ação de improbidade, mas o gerente da empresa pública, por não ser servidor público, não está sujeito a tal ação. O diretor-presidente da construtora e o gerente de licitações da empresa pública estão sujeitos a eventual ação de improbidade administrativa. Essa questão aqui é de direito administrativo, né? Então, a alternativa que foi dada como correta aqui foi a letra D. O diretor-presidente da construtora e o gerente de licitações da empresa pública estão sujeitos a eventuais ações de improbidade administrativa. Pessoal, vou parar por aqui. Darei continuidade. Nós paramos aqui na questão de número 32 e darei continuidade no próximo vídeo. Peço desculpa a vocês por algumas falhas, mas espero que vocês tenham um bom proveito. Isso é mais, não estou querendo aqui ensinar nada para ninguém, até porque nós estamos aqui simplesmente conferindo o gabarito aqui da prova do 20º exame de ordem, e que através dessa consulta, a gente de certa forma estamos estudando também, estamos adquirindo conhecimento. Agora, não vamos se limitar só a isso, só a saber a resposta no caderno. E sim, vamos pesquisar para saber também a fundamentação de cada resposta. Isso aqui é interessante. Mas por que a FGV deu como alternativa a essa questão aqui, ou alternativa B? Não é simplesmente a gente saber a resposta, mas sim saber o porquê daquela resposta. Então, desde já agradeço a todos pela atenção e até a próxima.